Em Primeira Mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua. Olá pessoal, que alegria ter vocês aqui com a gente. O Em Primeira Mãe de hoje vai tratar de um assunto muito importante e eu tô aqui com uma companhia muito especial, que é a doutora Nayane, que é naturopata e vai trazer assuntos importantíssimos pra gente falar sobre intestino, que é, dizem já, o nosso segundo cérebro, né, doutora? Com certeza. E filhos e muitas coisas, muitos assuntos que com certeza tem tudo a ver com Em Primeira Mãe. Então, muito obrigada por você estar aqui, dividindo isso com a gente, que a gente vai aprender muita coisa hoje, eu tenho certeza. Mas antes de começar, eu quero saber, quem que é a Nayane fora do consultório? Conta um pouquinho se você tem filhos, para o pessoal de casa te conhecer e o Em Primeira Mãe já ficar por dentro da sua vida. Claro, com certeza. Antecipadamente é um prazer estar aqui, trazendo um assunto que eu gosto tanto, que eu vivo, né? E sem dúvidas, eu sim sou mãe de uma menina de 10 anos. E saindo do consultório, eu sou uma mãe normal, convencional, e que dou conta de muita coisa. E que geralmente as crianças falam que eu sou uma criança só que grande, né? Porque eu tento viver de uma forma um pouco mais adequada, com equilíbrio. Então eu adoro atividade física, adoro atividades ao ar livre, gosto de comer bem, gosto de cozinhar, então eu sou uma pessoa extremamente ativa. Eu costumo falar que, para mim, o meu ócio tem que ser em movimento. Ai, então, que bom, que gostoso. A Nayane é bem ativa, de maneira geral. Como chama sua filha? Luísa. E a Luísa participa disso, ela gosta, ela vai, faz esporte, ela te ajuda a cozinhar. E como é que ela faz? Com certeza. A Luísa é minha companheira de todas as horas. Aliás, eu tenho orgulho de falar que a Luísa correu 5 quilômetros comigo. Olha! Com 10 anos já correu 5 quilômetros, me ajuda a fazer a comida, tem as tarefas de casa, tem horário para ficar no telefone, tem horário para fazer atividade física, tem um monte de atividade física que faz. Então, assim, eu não sei se ela me imita ou eu imito ela, né? Mas as duas não param. A gente tá sempre ali em movimento. Então, ela é minha companheirinha. Mãe, filha, família normal, que é o que a gente gosta de trazer aqui no programa, né? Sim. É um programa, eu falo que para mães, mas que a mãe faz ali, gira a família, gira em torno de tudo da mãe. Então a gente traz um programa para as mães, mas também para toda a família e para todo mundo que quer assistir e aprender alguma coisa, né? Sem dúvidas. Então, doutora, o que é o assunto que hoje a gente trouxe, que já me interessou, que eu estava falando aqui nos bastidores, que eu adoro, que é falar sobre o intestino que a gente lê, né? Eu leio artigos de médicos famosos falando já que o intestino é o segundo cérebro, né? Então me conta um pouquinho, esse seu interesse por essa área, que a gente vai se aprofundar um pouco mais, mas esse seu interesse já veio antes da Luísa ou foi a Luísa que fez, assim, dar um estalinho? A melhor pergunta de todas, porque quando a gente se transforma em mãe, tudo transforma nas nossas vidas, né? E sem dúvidas eu tenho o maior orgulho de falar que eu sempre tive muitos motivos para cada vez querer saber mais, entender, ajudar as pessoas. Mas com a chegada da Luísa, então foi o meu motivador número 1 para eu fazer todas as transformações e por ela e para ela, né? Então, sim, essa minha jornada de conhecimento, de cuidado com o intestino, entender por que tão pequenininha, tem alguns tipos de problemas, né? Então, a Luísa foi fundamental para abrir ali o meu campo, que é tão vasto, de alternativas e de conhecimento para ajudar ela e tantas crianças. Perfeito. Então, não foi só na área pessoal, você com ela ali, foi na área profissional também. Ela te trouxe isso, essa força da maternidade trouxe você a olhar essa questão, né, um pouco mais aprofundada, né? Você é naturopata, é isso, né? Exatamente. E naturopatia é uma coisa que as pessoas pouco conhecem. Isso que eu queria te pedir para você explicar para o pessoal de casa como funciona isso. Claro. A naturopatia é um tipo de medicina, tá? Geralmente as pessoas falam são medicinas alternativas. Sim. Não são medicinas alternativas. É uma medicina complementar. Né? Perfeito. Porque existe a medicina convencional e dentro dessa medicina complementar tem as terapias holísticas, tem as terapias que são naturais, com produtos, a fitoterapia, a
esqueci agora o nome, homeoterapia. Então, todas essas questões aqui, elas fazem parte de um tipo de medicina que são complementares à saúde, tá? Então, a naturopatia, ela tem como base todos os tratamentos naturais, ou seja, sempre restaurando a fisiologia do corpo. Então, não é que é natural, que não envolve a necessidade de um remédio, não é isso, tá? Mas é menos remédio e entender as causas para não ter que tomar o remédio. Perfeito, isso faz diferença. A naturopatia é a base de tudo isso. Perfeito. E voltando então um pouquinho da questão da maternidade, que a gente falou que a Luísa te estimulou. E como foi essa questão que você chegou, você foi vendo na sua casa, o que a gente estava falando um pouquinho antes aqui, que alimentar não é o mesmo que nutrir, que é outra coisa que a gente também muito tem visto, né? Alimentar é uma coisa e nutrir o seu corpo é outra, né? Você sente fome, você se alimenta, você está nutrindo o seu corpo, não é mais ou menos isso? Como foi em casa? O que aconteceu na sua casa que te despertou que você precisava nutrir? Alimentar, né? Nutrir, de verdade. Isso é muito importante, Bárbara, porque todas nós, mães, a gente não gosta de que ninguém chega de fora e fala assim, faça isso, porque a gente sente, a gente tem ali no coração o que é melhor para o nosso filho, né? Mas tem algumas coisas que a gente precisa entender se a fisiologia dele precisa daquilo. Né? Então, na maioria das vezes, eu alimento meu filho direitinho, eu dou tudo que é mais simples, mais natural. Só que às vezes, aquela bolachinha de água e sal, aquela bolachinha de maisena, ela não está nutrindo a criança, ela está somente alimentando e está deixando com que o espaço que ele deveria estar se nutrindo fique preenchido. Né? Então, ele acaba ficando com a deficiência de um nutriente por uma alimentação que às vezes a gente considera que seja saudável. E tem uma informação que é muito importante, né? Todas as crianças hoje sofrem de falta de nutrientes. Sim. Por quê? A gente não consegue colocar a quantidade de nutrientes num prato de uma criança, né? Na quantidade que precisa, na quantidade de vezes que precisa. Então a gente precisa olhar para suplementos, de repente, né? Seria interessante? Sim. Então, de novo, a alimentação é a base, entender se esse alimento é para a criança, e isso tem uma relação também, como por exemplo, tendências que a criança possa ter a desenvolver algumas doenças, algumas patologias. Então a gente tem que cuidar desde aí para saber se isso não está favorecendo, por exemplo, a criança a desenvolver aquela doença mais rápido, por exemplo. Perfeito. E às vezes a gente não... Claro que a gente nunca faz porque a gente quer, né? A gente sempre, né? A gente procura como mãe fazer o melhor para os nossos filhos, sem dúvida. Mas às vezes, por não saber, é o que a gente diz muito aqui, que a gente quer trazer informação, porque é a informação que faz a gente mudar, né? Ali o meio que a gente vive. Então, às vezes, por não saber, a gente acaba fazendo as coisas e né, provocando nos nossos filhos uma coisa que poderia ter sido evitada, talvez, né? Talvez ter sido evitada. E eu gostei muito que você estava falando para mim também, que as mães, para dizer isso, o pessoal que está assistindo a gente, que isso tudo que você está falando, você pode fazer exames e descobrir as coisas pelos exames, né? Muitas coisas a gente descobre pelos exames, não é? Sim. É importante. E principalmente, assim, nós mães, a gente precisa ter um olhar para a saúde preventiva, né? E direcionar isso para os nossos filhos. Porque as crianças, a gente não tem que esperar ela ficar doente para tentar resolver aquele problema. Então, o importante é fazer sim um check-upzinho da criança, sabe? Fazer uns exames, olhar ali o hemograma de uma forma um pouco mais criteriosa, entender a deficiência de minerais, de nutrientes, de vitaminas, porque tudo isso vai fazer a composição do crescimento dessa criança. Né? E com isso a gente consegue prevenir uma doença que ela poderia ter, por exemplo, na adolescência ou aos 20 anos, por exemplo, né? Porque muitas doenças a gente consegue prever 10 anos antes de acontecer. Através de um exame laboratorial, por exemplo. É importante isso, né? Então, isso vale muito. Faz diferença. Um hemograma já diz muito. E um check-up, então, ajuda uma criança a ter uma vida mais saudável, de fato. E quando a gente fala em saúde, você falou saudar uma vida mais saudável, essa saúde intestinal infantil, né? Quais são alguns alertas que pode dizer para essa mãe, opa, tem alguma coisa que pode ter a ver com o intestino, com a saúde desse intestino, que essa mãe que está ouvindo a gente precisa, às vezes, ficar alerta aí?
Tem muitos, viu, Bárbara? Muitos. E entre esses sintomas, o sono da criança, né? Um sono conturbado, uma barriguinha mais durinha, aquela barriguinha que faz muito barulho, né? Aquelas crianças que geralmente brincam e falam, meu bumbum tá coçando, né? Então, aquela criança hiperativa, né? Aquela criança que acaba, geralmente a mãe fala, não tem foco, ele é hiperligado, né? Então, tudo isso a gente precisa olhar, porque tem uma relação direta, sim, com o intestino. Perfeito. Essa microbiota, ela foi formada quando nasceu, né? Em que é a base de todo o intestino, só que daí ela passa por uma transformação. Perfeito. Na fase de criança, né? Então, para entender se essa microbiota vai fazer com que essa criança tenha alguns padrões, né? Ela precisa ser ajustada ali ainda quando criança, né? E a gente ouve falar muito de probióticos, de pré-biótico, né? Mas muito cuidado também, porque às vezes a gente quer colocar um probiótico para o nosso filho e não sabe nem se ele pode. Né? Então, nem sempre. Nem sempre, criança... né? Não é para todos, Não né? é para todos. Tem que ser analisado caso a caso, né? Exatamente. Às vezes a barriguinha dele tá lá com o intestino um pouco irritado, um pouquinho com uma alteração que a gente chama de disbiose, né? E a gente precisa tratar essa disbiose antes de colocar um probiótico, um pré-biótico, coisas do tipo. Então, o intestino de criança, ele faz um adulto, né, uma geração de adultos saudáveis, de uma forma cognitiva muito melhor preparada para o nosso mundão, né? Então, e a gente fica ouvindo isso, quando eu ouço, eu falo, meu Deus, quanta coisa que às vezes, na verdade, eu me sinto grata, né? Eu agradeço por a gente estar hoje tendo acesso à informação, né? A gente tem acesso a isso. Eu tenho visto alguns tempos, não é muito tempo, mas, por exemplo, às vezes a mãe fala assim, ai, meu filho come muito aquelas disquinhos de chocolate, sabe, coloridinhos. Sim. Come muito daquilo, não faz mal. Aí o outro fala, faz mal. Eu já percebi que com os meus, que eles comem aquelas disquinhos coloridinhos de chocolate, né? Que são uma delícia. Que são uma delícia, né? Mas eles ficam agitadíssimos. Sim. E aí aquilo me chamou um pouco a atenção e eu fui procurar saber, e eles falam sobre os corantes, né? Que os corantes, eles realmente, para algumas crianças, eles fazem um efeito, né? E não são só os corantes, né? O que eu estou dizendo, às vezes para uma criança faz bem, para outra não faz nada, para outra faz mal, né? Não é que faz mal para os meus filhos, é que eu percebo que eles ficam muito agitados, muito. O açúcar também deixa assim, né? E a questão não é só o corante, o que eu ia dizer assim, é rotina, você estava falando sobre o sono, é rotina, é sono, as emoções. Então, doutora, a gente estava falando um pouquinho também aqui nos bastidores, como a gente faz que tudo isso faz parte desse controle, né, desse conjunto para a gente chegar na saúde e chega lá no intestino. Claro, claro. Isso é muito importante, Bárbara. E eu, como naturopata, eu sempre convido toda e qualquer mãe, e na verdade aí eu expando para todo e qualquer indivíduo, tudo que você for comer, tenha minimamente a curiosidade de saber o que é. Né? A base disso, porque que nem você falou, tem corantes, tem aditivos e muitas vezes a gente vira o rótulo e aquilo eu não sei nem o que chamar, porque não pode ser um ingrediente, um ISF 95.2. Isso, né? Isso não é de comer. Então, isso é de comer, né, por exemplo, e aí muitas vezes pela prática, a necessidade do dia ali, aquilo é um ativo que vai lá, vai chegar no intestino, o intestino não reconhece, vai inflamar o intestino de uma criança. Inflamou o intestino de uma criança, logo depois ela aparece com coriza, com sinusite, renite, sono perturbado. E aí começa a vir, eu preciso dar alguma coisa para acalmar. Aí vem os ansiolíticos, né? Ciclo, aí depois vem os diagnósticos, né, de TOD, TEA, TDAH, autismo, né? Então, assim, tem uma geração de crianças que hoje elas precisam ser olhadas, né? Mais na fisiologia, mais na base. E a base, ela começa no intestino. Você falou que o intestino, ele é o segundo cérebro. Há alguns 10 anos, né? Eu e outros especialistas ousamos a dizer que o intestino, ele é o primeiro cérebro. É o primeiro porque, cérebro, inclusive, com as emoções das crianças, especialmente, lá no intestino é produzido a serotonina, que é um hormônio, né, por exemplo, que causa o bem-estar. Nossa, perfeito. E de repente não deixaria ele com uma necessidade tão desenfreada de um dispositivo, de uma tela, por exemplo, né? Nossa, não deixaria ele tão ansioso, tão agitado, por exemplo, né? Então, mas se não tem serotonina, como que vai produzir isso?
né? Então, se o intestino não está funcionando, eu tenho várias perguntas engraçadas, né, de mães que chegam no meu consultório e perguntam sobre o padrão do cocô das crianças. O padrão do cocô de uma criança diz muito sobre a sua saúde, né? Tem uma tabela que diz, né? Entre dois extremos ali não pode funcionar, mas tem um padrãozinho para a gente seguir. Então, se tem bichinhos em excesso, que são os vermes, os parasitas, que causam tantos problemas de saúde, inclusive os problemas mais comuns, respiratórios, problemas de pele, né? Então, o transtorno de sono direto tem uma ligação com parasitas. E aí as pessoas ficam meio perdidas, mas falam, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou, né, evitar isso? Tem uma coisa que eu falo que hoje é meio que impossível não ter, né? Na casa da maioria das pessoas tem um pet, que a gente ganha um monte de lambidas, cheirinhos, divide a mão ali. Já saiba que nessas casas ali, mais do que nunca, essa criança precisa ser olhada para cuidar dos vermes, parasitas em excesso. Quem não tem esses bichinhos em casa, mas come fora de casa, tem acesso a outras crianças que têm acesso aos pets, então é um círculo, né? Então, dentro disso, disse e é possível afirmar que todo mundo precisa fazer um controle de parasitas 2 vezes por ano. Porque a gente acaba esquecendo, não é? Ou faz só dos filhos, não faz de todo mundo que está ali na casa. Faz né? do pet, mas não faz da família. Não tem que fazer de todo mundo, né? Uma coisa que a gente tem que fazer de todo mundo. Ai, doutora, olha só que o meu tempo já está acabando e a gente começou a falar e já falou que ia falar muito e que a gente sabia que ia falar que o assunto é interessante e que não acaba. Mas antes eu quero só falar uma coisa. A gente falou aqui, a gente não quer dizer, claro, que não estamos falando de diagnóstico do autismo, mas que sim, as crianças precisam ser olhadas. Isso que a doutora falou é muito importante, que as crianças precisam ser olhadas e cada vez mais que a gente consiga olhar para essa alimentação, né? E para esse ambiente em que se vive. Às vezes a gente cuida do remédio de verme da criança, não cuida dos pais, da avó, de quem mora na casa, ou do pet mesmo, esquece do pet, né? E a gente precisa olhar para isso, precisa falar sobre isso. Sim. Então, muito obrigada de verdade, doutora. Se você que está ouvindo a gente, assistindo o nosso programa, gostou, tenho certeza que gostou desse assunto, porque esse assunto desperta muita curiosidade, vai ter o @ da doutora aqui. Pode entrar em contato com ela se vocês quiserem, por telefone, ou mandar as mensagens para ela, enfim. E ficarem sabendo mais, porque como a gente sempre diz, é a informação que vai mudar a nossa história e o que a gente sabe. O que a gente quer passar a informação para você, que você, se você não sabe, você vá atrás e você procure, né, doutora? E saiba que tem profissionais que pensam nisso e que estudam para isso, que é o que a gente está fazendo aqui. Com muito amor. Com muito amor, com certeza. Então, muito obrigada a vocês que ficaram aí, a doutora que esteve aqui com a gente. Eu tenho certeza que esse assunto é muito interessante e que a gente vai trazer mais vezes para vocês. Muito obrigada, pessoal. A gente se vê em breve. Em Itatiba, vem aí um lugar que combina conforto, lazer e o melhor da cidade como você nunca viu. Absoluto Itatiba. Piscina, beach tênis, espaço pet e muito mais. Apartamentos com 2 dormitórios, ampla suíte, varanda e vaga de garagem. Condições especiais de lançamento com financiamento pela Caixa. Absoluto Itatiba. Mais um sucesso, Árvore Engenharia. Em Primeira Mãe tá de volta e agora, já continuando o nosso assunto tão importante que é a naturopatia, eu tô aqui com a Aliandra, que vai contar um pouquinho pra gente da história dela e esse contato que ela teve com a naturopatia. A Aliandra, ela é enfermeira, trabalha com estética, né, Sim. Aliandra, é isso? E cuidados integrativos também, saúde integrativa. E a Aliandra vai contar um pouquinho pra gente como foi, primeiro pra gente, Em Primeira Mãe, pra todo mundo que tá ouvindo a gente, você tem filhos? Conta só pro pessoal saber. Eu tenho 2 filhos, um chama Lorenzo Consolini,
que tem 12 anos, e o outro chama Luigi Consolini, com 11 anos. Ai, que bom, que legal, delícia. Eles têm 2 anos de diferença, os dois. Que bom. Ótimo, então a Leandra já tem esse contato, né, com a maternidade, de saber, e como que a naturopatia, que a gente já conversou com a doutora Nayane já, né, esse primeiro bloco, como que foi a naturopatia, entrou na sua vida? Você passou por algum processo ou você foi atrás mesmo da informação? Como que foi? Então, eu fui, assim, ela entrou por motivos assim. Os meus filhos, eles são 2 atletas, né? Eles jogam futebol, o meu mais velho tem 12 anos, e aí ele joga desde os 3 aninhos de idade. Então, eu venho ali desde os 3 aninhos. E aí, de forma assim, na parte de alimentação. Então, conforme ele foi crescendo, eu vi a necessidade de estar introduzindo alimentos de forma assim, mais frutas, né? A comida de verdade mesmo. E o meu outro filho também, o mais novo. Então, essa parte de medicina integrativa, eu vi que era muito importante para o crescimento deles. Por mais que eles gostavam de esporte, então eu vi que eu tinha que estar, essa parte tinha que estar inserida no meu meio de vida ali. Perfeito. Sabe? Então a gente pode até dizer que a maternidade mudou até a sua forma até na profissão. Você acha que a maternidade até mudou esse sentido? Muito, porque assim, a gente, quando eles eram pequenininhos, a gente vai introduzindo os alimentos, né? O suquinho, a papinha. E muitas das vezes, às vezes, eles nem gostam. Então, assim, no começo, nossa, eu inseria, ele comia, mas depois, quando foi crescendo, ele começou a dar fazer aquela resistência, não querer, né? Vai crescendo 2, 3, 4 anos, começa a ser mais seletivo. Né? Aí vai numa festa, aí vê os amiguinhos, bala, chocolate, refrigerante. Então, aí eu sempre fui falando, não, vamos ter que comer certo. Então, isso aí na parte do esporte me ajudou muito a pesquisar também para minha saúde também, para essa parte da saúde integrativa, porque para mim também eu vi a necessidade disso. Perfeito. Na minha casa. Aí você trouxe para a sua profissão trouxe para minha profissão também. Você já era, né? Isso. Aí como eu trabalho na parte do emagrecimento também, e eu via que muitas das coisas que a gente consome, né, a base de queijos, produtos de alimentos multiprocessados faziam mal. Então, assim, a minha barriga sempre ficava estufada, eu sempre tinha dores abdominais, né? Muita coceira. Então, aquilo eu comecei a ver que não estava normal. E então, eu fui buscando o conhecimento para poder saber mais sobre essas informações para poder levar para minha família. E aí vieram os meninos e você, a gente pode dizer então que não foi nem só a teoria, você aprendeu na prática mesmo, na prática também. E oferecendo e vivendo fazendo essa vivência do que é melhor, do que não é, né? E aí entrou a naturopatia na sua vida? Entrou. E antigamente a gente falava muito de desparasitação, né? Os antigos. Vamos fazer desparasitação. Então, sempre estava ali. E aí eu comecei a perceber que o organismo nosso, a gente é como se fosse uma caixa d'água. E a gente tem que estar limpando para poder o nosso intestino absorver 100%. Isso que a gente estava conversando com a doutora no primeiro bloco, exatamente, que o intestino faz isso, né? Ele é muito inteligente, né? Então a gente precisa tratar bem dele, né? E aí a gente acaba assim, tendo os parasitas e eu não tava, tinha muitas vitaminas que eu não tava, meu organismo não tava absorvendo. Então eu tinha uma dificuldade muito grande de perder peso. Então eu vivia nas dietas, vivia correndo e assim, quando abaixava o meu peso, eu ficava oscilando. Então eu falava, não tem o porquê. Então aí entrei na parte de desparasitação, a parte da alimentação de verdade mesmo. Coloquei em casa, mostrando para os meus filhos também, na parte de desparasitação com eles também, porque hoje tudo, a gente tem pets em casa. Então tudo põe a mão na boca, vai tudo. Então aí às vezes acaba, mamãe, eu tô com uma coceira no ouvido, a garganta faz... É tudo verme. Então, assim, não, vamos desparasitar. Pelo menos uma vez no ano, a gente tem que fazer. Até para a qualidade de vida deles também, né? Que a unha começa a quebrar, a criança começa a ficar irritada por tanto
açúcar que acaba comendo. Com certeza. Né? Então isso acaba também fazendo com que eles ficam mais até ansiosos. Exato, a gente sente isso. Eu estava conversando como o açúcar agita, como o açúcar deixa, né? Eu falo isso porque eu tenho também 2 pequenos, né? E aí quando junta açúcar e corante, então aí... E hoje, eu saindo de casa, o meu filho mais novo falou assim pra mim: ô mamãe, eu não vou comer mais açúcar, eu vou dar uma diminuída. Eu falei, você vai? Ele falou, vou. Eu falei, por quê? Ele falou, então, é que eu vi umas entrevistas, eu vi que o açúcar, ele deixa as crianças mais ansiosas, não, ociosas. Eu falei, Ele falou, Eu falei, é mesmo? O açúcar deixa mesmo. A criança não consegue dormir, ela não consegue raciocinar direito. Então, você vai vendo que não é só, até a parte da mídia também está mostrando isso, né? Perfeito, a irritação do intestino, tudo. Então, hoje, ainda mais os meus filhos que buscam a parte de querer ser um jogador de futebol futuramente, se Deus quiser, né? Eles precisam conhecer que é uma alimentação certa. Com certeza. Né? A comida é uma comida de verdade mesmo. Exato. Porque hoje até os refrigerantes estão todos baratos aí, tá? Sorvete, antigamente, na minha época, era caríssimo. Hoje está barato. As crianças de gordura hidrogenada. Comem muita coisa, muita. Né? Então, para você, a gente pode dizer assim, né, que foi essa fase que você falou que eles começaram a rejeitar tudo. Então, nessa fase, você conseguiu insistir nessa alimentação? Foi a família toda? Como que foi esse processo? Foi difícil, porque assim, em casa é uma coisa, né? Aí fora, porque aí tem as festas de aniversário do amiguinho, então acaba. E o doce, ele vicia. É viciante o açúcar. Com certeza. Então, assim, no começo, principalmente o meu mais velho. O meu mais velho, ele tem o paladar infantil. Tá. Ele sempre precisa comer, mas ele precisa ter uma... como eu posso falar? Tipo assim, eu quero uma sobremesa. Tá, entendi. Então, seja qual sobremesa for, pode ser chocolate, mais novo. O mais velho. Mais velho. O meu mais novo, ele tem mais consciência, porque ele já pegou o início, assim, sabe? Tá. O meu mais velho a gente foi modificando, assim né? E o meu mais novo ele já come melhor que o meu mais velho, ele come mais, né, comida mesmo. Entendi. O meu mais velho ele já tem um paladar mais infantilizado, assim. Perfeito. Parece que ele está com 12 anos, parece que o paladar dele ainda está de 6 ainda, sabe? Gosta de bala fine, gosta de chocolate. Perfeito. Então ele... E como é que a gente pode dizer assim, por exemplo, a gente pensa assim na naturopatia, nesse sentido todo de medicina integrativa, de saúde integrativa, que às vezes está muito distante da realidade da mãe, né? Da rotina. Então você, que a gente fala, você tem uma profissão, você trabalha, você tem a sua vida, seus filhos. Como a gente pode entender que é possível fazer tudo isso dentro da nossa rotina, né? Então, ter uma organização, se organizar, pedir ajuda quando a gente precisa, né? Pedir ajuda dos filhos até, não é? Como você faz assim? Eu até ajuda, né? O meu marido, tudo, em casa, a minha sogra também. Ela não mora aqui em Itatiba, mas ela mora fora, mas sempre a gente está conversando, eu sempre peço para ela estar conversando com ele a respeito disso, porque o meu sogro é diabético, toma remédio para diabetes. Então, assim, a gente sempre coloca as doenças, assim, sabe? Sempre mostrando aquilo que o bom, mas é prazeroso, mas vale a pena? É isso. Vale a pena eu comer um chocolate agora? Nossa, qual que é a caloria? Qual que, né? Ele vai valer a pena para você? Mas eu não tô com tanta vontade, é só por querer comer. Exato. Porque a criança tem aquela coisa de não estar fazendo nada, mas nas férias, de abrir a geladeira e ficar pegando coisas sem ter vontade de comer. É por ansiedade. Então, mas eu tô com fome mesmo? Se eu não comer um chocolate e comer uma uva, que é docinha. Sim, né? Pode trocar por substituindo. Alguma coisa, né? Então, assim, eu sempre falo para eles, cuidado com o açúcar. Cuidado com o açúcar. Ele causa lentidão, ele causa insônia. Então, isso aí vai fazer com que lá na frente você vai começar a sentir nas atividades que você vai fazer do dia a dia, na escola, no futebol. Sim, principalmente eles que querem ser... E assim, é tão engraçado que quando eles estão no clube, né, lá, fazendo a atividade deles lá no futebol,
o técnico mesmo falam. Sim. Então eu tenho uma ajuda muito grande do clube. Tá. Então o clube da base deles, eles sempre estão favorecendo a consumir frutas, É verduras. importante para a criança ter esse ponto de referência, né? Ter E esse aí os referencial. atletas que já são profissionais, às vezes acaba indo, eles têm uma reunião lá e mostrando tipo um profissional já da categoria já de tal time. É isso, Mostrando, eles se espelham, né? Para eles é um exemplo. Né? Então eles começam a menos que, às vezes que nem o meu filho mais velho, mas ele come ainda doce, mas ele tem aquela vontade de melhorar. Sim, entendi. Sabe? Não, mas eu vou perfeito, conseguir mais para frente. Calma que eu vou chegar lá. Perfeito, ele é Entendeu? insistente, né? Ele sabe. Agora eu né? tenho vontade de almoçar, mas eu tenho a minha recompensa. Eu quero um chocolate, eu quero uma bala filha. Mas eu vou conseguir, mamãe, sair, entendeu? É que Então, passa acho muito que... por nós, pais, né? Eu falo assim, a gente fala do Em Primeira Mãe, que é um programa voltado para a mãe, porque a gente fala que a mãe, né? Mas é a mãe, é o pai, é aquele tutor, é quem cuida, né? Da criança, quem está ali presente. Nós somos o exemplo, passa muito pela gente. Então a gente falou isso muito também. Se a gente, às vezes, não cuida da nossa alimentação, do sono, né? Tenta controlar nossas emoções. A gente fala muito de rede social hoje, a rede social é muito cruel, né? Para eles que têm muito acesso. A gente não tinha tanto acesso assim. Não. Então hoje eles que têm esse acesso é muito cruel com eles às vezes, né? Então a gente passa a gestão disso passa por nós, né? Então eu imagino que essa questão da naturopatia, de pensar nesse modo de vida um pouco mais saudável, isso passa pela gente, isso reflete neles e que vai refletir na vidinha deles toda. E futuramente, né, dos filhos, dos netos, assim vamos, né? Mas é nós que somos a gente é o caminho, partida, né? A gente é o caminho. E eu falo para eles, a gente é o que a gente come. É verdade. A gente é o que a gente come. Aí fala, nossa, mamãe, as pessoas falam assim, ai, nossa, você parece que a sua mãe é mais nova. Então a gente é o que a gente come. Verdade. Atividade física é em primeiro lugar, alimentação, beber água é fundamental. Faz parte de um ciclo todo necessário. E mesmo que nem a minha vida é uma correria. Tem os dois, eles estudam de manhã, aí eu vou para a clínica, volto correndo para fazer o almoço, para deixar, né, volto para pegar eles na escola, para eles voltar. E aí ter que levar eles ainda para treinar, que é 3 vezes na semana. Nossa, é uma vida que a gente vive em função deles. Então né? é assim, é uma banana aqui, põe numa Tupperware, mas eu não consigo. Pega uma banana. Banana, eu faz falo da banana, que a banana é fácil de levar. Que é mais fácil de levar. Não precisa embalar. E aí leva uma banana, leva, sei lá, uma barrinha de cereal para poder, né? Mas a gente tem que ficar em cima. Né? Então, Aliandra, aproveitando que a gente está falando sobre tudo isso, né? O que a gente poderia deixar para as pessoas que estão ouvindo a gente agora no programa? A pessoa que quer dar um primeiro passo, que quer começar esse estilo de vida mais saudável, como pode fazer com a rotina real de mãe, né? Que a gente não pode esquecer disso, que a gente tem a nossa realidade. Como a gente pode dar esse primeiro passo? Então, eu falo assim, em experiência minha, né, que eu tive com os meus filhos, eu vi a necessidade deles de buscar uma coisa mais saudável em casa, né, porque a gente tem muito fácil hoje na vida da gente, a parte de celular, a parte, né, até mesmo a parte de mercado, as coisas, fast food é muito básico, você vai lá, tá tudo pronto, você vai, né, vai almoçar, você compra aquelas coisinhas já tudo industrializada, põe no micro-ondas e já tá básico. Só que para eles, futuramente, é muito ruim na parte de cognição, na parte da inteligência, a parte escolar. Eles precisam de uma base, igual a gente tinha quando a gente era na infância da gente, né? Que eu falo que era comida de verdade, né? O arroz, o feijão, a carne, uma salada. Eles precisam conhecer o que é um alface, o que é uma chicória, o que é né? Uma abobrinha, uma fruta. Então isso é muito importante até para a nossa saúde e a saúde do intestino nosso. Perfeito. Tanto dos os filhos também, que a gente é o que a gente come. Perfeito. Então eu falo que a pessoa tem que buscar saber dessas, né? E também buscar condições, se não está conseguindo, mas busca informações. Perfeito, é isso que a gente sempre fala, que a informação é que salva, né? É isso. Perfeito, pessoal. Eu tenho certeza que no programa de hoje, que a gente falou sobre naturopatia e saúde integrativa, saúde de um modo geral, eu tenho certeza que ajudou você de alguma forma, você que está aí do outro lado. A nossa intenção com o programa é isso, passar informação, trazer as pessoas aqui para conversar com a gente, para que a gente aprenda cada vez mais, não só como mães, como pais, e
toda a família junto, aprendendo, porque é assim que a gente chega a algum lugar e trazendo saúde, conhecimento, não é? E vivendo esse dia a dia junto com os nossos filhos, que é isso que cria memórias e faz o vínculo, fortalece os vínculos, não é isso? Eu tenho certeza que vocês gostaram, aprenderam alguma coisa com isso. Esse foi o Em Primeira Mãe de hoje. A gente se vê no próximo programa. Muito obrigada, pessoal. Dá para cortar, Lucão, esse ruído? Qual foi a pergunta para aí, Lucão? Como que a gente pode deixar de recado para as pessoas isso? A pessoa que quer dar um primeiro passo, beleza. Pode ir? Em Primeira Mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua.